Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos para vocês nesta coletânea de relatos de hoje. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem. Já deixo falar aqui para vocês não deixarem de visitar a lojaassombrada.com.br e também não se esquecerem de deixar o seu like neste vídeo, ok? Combinado? Deixa o like, vai visitar a loja. Mas antes, vamos assistir os relatos e vamos começar já, agora, com os relatos de hoje. E o primeiro relato desta coletânea é este daqui, Lágrima Póstuma. É uma moça que nos conta. O meu tio sempre foi um cara meio rabugento em relação ao resto da família. Não se misturava muito e volta e meia fazia algum comentário desagradável. Era bem beberrão também. Um dia ele descobriu que tinha diabetes e que, devido a isso, deveria parar com a bebida. Mas mesmo assim não parou. Até o dia em que ele machucou o pé. Juntando a bebida com a ferida e a diabetes, o quadro dele piorou. E aí teve que amputar a perna, que logo foi substituída por uma prótese. Depois disso, ele se isolou da família. Ficava sozinho, em casa, bebendo, e dizia que se ele morresse, ninguém iria em seu enterro. Colocou na cabeça que não nos importávamos com ele, sendo que o que tínhamos era receio de nos aproximarmos e ele nos repelir com o seu jeito. Um dia ele apareceu na casa da minha avó, que era embaixo de onde ele morava com a minha tia, dizendo que estava passando muito mal. E até brincou, dizendo que ele ia morrer. Mas depois se retirou e foi deitar na sua casa. Minha tia, no outro dia, quando chegou do trabalho, o encontrou já morto, devido a um infarto. Ao contrário do que ele havia dito, o velório dele lotou. Toda a família foi, e minha família é enorme. Meu outro tio, que é pastor, reuniu todo mundo e fez um culto. Orou muito para o meu tio e disse o seguinte: mesmo você tendo dito que não viria ninguém, estamos todos aqui por você. E continuou falando sobre perdão e tudo mais. Nessa hora, minha mãe, que estava do lado do caixão, olhou para o rosto do meu tio ali, deitado, e uma lágrima desceu do cantinho dos olhos dele. Não sei se isso é normal, mas nós gelamos e nos emocionamos ainda mais. Como se ele só percebesse aquilo que todo mundo se importava com ele naquele momento, depois da morte. E ele tivesse se emocionado com isso. Um amigo disse que os líquidos podem sair do corpo após a morte, mas eu não sei, algo me diz que não foi isso. Ai, gente, que tenso. Ai, eu já vi outros relatos, mas assim, é bem naquele momento, né? É no momento, é coincidência? Não sei. Mas eu já vi outros relatos nesse sentido aí que a pessoa no caixão muda a expressão de acordo com o que está acontecendo, ou uma lágrima escorre. Bom, próximo relato. A descoberta da minha gravidez. É uma moça que nos conta. Eu sou professora desde 1993 e creio muito nas interferências do destino, nas interferências divinas, sobrenaturais, energéticas, angelicais, macumbísticas, celestiais, de outro mundo, etesísticas, ou seja, lá como possam ser chamadas. Mas acredito muito nessas interferências. Sou muito emotiva e acredito piamente que tem uma força maior que nos ampara. Vim de uma família de católicos, umbandistas e espíritas. Fui criada na doutrina católica, a qual segui até quase os 30 anos. Mas sempre li muito sobre religiões afro, sobre espiritismo, magia elemental, xamanismo, wicca, bruxaria, etc. Hoje eu sigo a Umbanda. Aos 17 anos, tive meu primeiro filho. Engravidei na primeira vez que namorei com um menino que amava desde os meus 14 anos. Eu não senti nada. Odiei a experiência e não pensei mais no assunto. Num misto de vergonha e decepção.
Também não contei para ninguém. Como não senti nenhum sintoma de gravidez e todo mês minhas regras desciam, eu não pensei que havia engravidado na primeira vez, sabe? A primeira vez da vida. Engravidou. Gente do céu, eu nunca pensei que eu engravidaria na primeira vez, mas aconteceu. Uma manhã, já com quase 8 meses de gestação, acordei com a minha mãe ao lado da minha cama, pedindo para que eu me arrumasse, porque iríamos ao médico. Espantada e sem entender nada, ela me olhou e disse que sonhou comigo grávida. Minha mãe disse que no sonho, isso porque ela não sabia que estava grávida, tá? Ela já estava com 8 meses de gestação e não sabia. Isso acontece. Quando eu vi pessoas falando disso, eu pensava, tá, até parece. Quem que não sabe que tá grávida, né? Mas aí eu comecei a ver uns documentários a respeito. E realmente são condições que acontecem ali, tudo com a pessoa, e que ela realmente não sabe. Muitas vezes ela continua menstruando, não cresce a barriga, ela tipo engorda, mas ela fala, tô engordando, mas não tem aquele barrigão, sabe? É uma série de coisas que acontecem que a pessoa realmente acaba não percebendo. Mas continuando aqui, então, ela não sabia. Aí minha mãe me levou no médico, disse que ia me levar no médico e disse que no sonho que ela teve, a preta velha havia dito a ela para que me levasse ao médico para ver o menino que eu estava doente. Para ver o menino e que eu estava doente. No sonho, minha mãe me viu passando mal e teve uma sensação ruim. Fiz ultrassom, ecografia, exames. Minha pressão estava bastante alterada e instável. E eu realmente estava grávida. Era uma menina, não um menino. Tinha que verificar a pressão 4 vezes ao dia e descobriram que o bebê estava com 3 voltas de cordão umbilical enrolado no pescoço. Menos de 2 semanas depois de descobrir a minha gravidez, fui submetida a uma cesariana de emergência. Disseram à minha mãe que tentariam nos salvar, mas só soube disso muito tempo depois. Meu filho, sim, nasceu um menino, como a preta velha havia dito no sonho. O ultrassom falou que era uma menina, mas era um menino, como a preta velha disse. Ele nasceu com amarelão, anemia séria, pouco peso e com marcas no pescoço e no queixo, por causa das 3 voltas do cordão umbilical. Ele precisou ficar na UTI neonatal. Fiquei muito ruim. Minha pressão só se estabilizou quase 1 semana depois de eu dar à luz. E no pós-operatório tive infecção na cesariana, com febre de quase 40 graus. Esses dias de hospital e recuperação após dar à luz ao meu filho, nessa idade... Esses dias de hospital e recuperação após dar à luz ao meu filho, nossa ida para casa e meus primeiros dias de mãe, eu não consigo lembrar. Parece que foram apagados da minha memória. Hoje meu filho é um homem lindo e forte de 28 anos. Minha mãe diz que se não fosse o sonho, eu o teria perdido. Ele teria morrido por causa da pressão alta e das complicações. E eu acredito. Nossa, olha só. Foi graças ao sonho que a entidade, a preta velha, veio falar, leve ela no médico para ver o menino. Ela não tá bem, ela tá doente. Ela realmente tava com a pressão muito alta, sem saber que tava grávida, sem saber de nada, gente. Isso é um perigo. Ele poderia muito bem ter morrido, e ela também, né? Olha só, que interessante. Próximo relato. A bolsinha de dinheiro. É a mesma moça do relato agora, do que eu acabei de contar, tá? Mais um relato dela. Em 1980, só para lembrar aqui, pessoal, para dizer, ela tem 48 anos hoje, tá? Então ela diz aqui, em 1982, nos mudamos de cidade e fomos morar no interior do Rio Grande do Sul. Meu pai havia conseguido um emprego de guarda-camping, é uma espécie de administrador, numa rede de campings que havia no Brasil todo e que tinha uma unidade naquela cidade. Além do emprego, os meus pais ainda poderiam explorar a pequena cantina,
vendendo produtos coloniais, queijos, alimentos, bebidas e refeições aos campistas. Quando fomos para lá, estávamos numa fase muito ruim, com meu pai há meses desempregado. Então meus pais foram cheios de esperança. O pouco de dinheiro que tínhamos foi para pagar a mudança e levar alguns mantimentos para passarmos o primeiro mês, até o pagamento do meu pai. Ao chegarmos, nos deparamos com um local muito lindo, mas muito afastado do centro da cidade. Era longe de tudo e com muitas propriedades rurais. O início foi bem difícil. Meus pais não conheciam ninguém e o camping não recebia muitos campistas. Na verdade, o movimento do camping era fraquíssimo. O salário do meu pai era pouco e a cantina não estava dando lucro. Minha mãe estava triste. Era inverno, amanhecia com geada, não tínhamos roupa, não tínhamos cobertores nem calçados. Faltava tudo. Estávamos vivendo com o básico há meses. Lembro dos meus pais brigando e chorando, e soube depois que estavam decididos a voltar para nossa cidade e desistir do trabalho no camping, pois tudo estava muito difícil. Alguns dias depois, minha mãe precisou ir ao centro da cidade e nos levou com ela. Lembro que caminhamos muito e estávamos cansados, pedindo água e com fome. Minha mãe já estava ficando irritada com a gente, afinal, 3 crianças rançando na volta dela, na situação crítica que ela estava, não era para menos, né? Caminhamos mais um pouco e sentamos numa praça para descansar, debaixo de uma árvore, e imagino esperar o horário do ônibus para voltar para casa. Tenho quase certeza de que eu vi a minha mãe chorando, mas eu era criança e não entendia muito o que estava acontecendo. Meu irmão de 5 anos, muito arteiro, corria para lá e para cá. Juntava uma folha, brincava com gravetos. Como não tinha mais ninguém por ali, minha mãe deixou a gente brincar no chão, correr, etc. De repente, meu irmão se abaixou, bem onde minha mãe estava sentada, com meu irmãozinho no colo há vários minutos. Ele se abaixou e pegou, quase junto aos pés dela, uma bolsinha escura, do tamanho de uma niqueleira, sabe? Um porta-níquel. Até hoje minha mãe não sabe de onde surgiu aquela bolsinha. Ela tinha certeza de que não tinha nada no chão quando chegamos lá, pois ficamos ali por bastante tempo. Se tivesse uma coisa, ela ia ter visto. Dentro daquela niqueleira, daquele porta-níquel, né, um porta-moedinhas assim, havia moedas e dinheiro de papel. Mas havia muito, muito dinheiro. Minha mãe chorou quando abriu a bolsinha, pois o dinheiro veio na hora certa. Ela havia ido ao centro da cidade para ligar para o meu avô pedindo ajuda e não havia conseguido. No outro dia, ela e meu pai saíram cedo e nos deixaram com a vizinha. Ao retornarem de táxi, vimos os dois descerem do carro com muitas sacolas de comida, roupas, calçados e cobertores. Daquele dia em diante, as coisas começaram a melhorar e o camping, que quase não recebia visitantes, se transformou numa rota obrigatória para os amantes de camping, graças ao trabalho dos meus pais e com um empurrãozinho de alguém do além, que não deixou eles desistirem e irem embora. Minha mãe conta que era tanto dinheiro que eles conseguiram, além de comprar muita coisa, pagar várias contas em atraso. Minha mãe conta que era tanto dinheiro que eles conseguiram, além de comprar muita coisa, pagar várias contas em atraso. Entendi. Eu não duvido de algum ser de luz. Eu não duvido que algum ser de luz percebeu o desespero da minha mãe e quis ajudá-la. Não duvido. Eu também não. Tem várias histórias assim de quando você tá lá na necessidade, surge um dinheiro, gente, que não é de ninguém, não tem nem como devolver, tá ali. Tipo, foi ali colocado para você. E a gente só agradece e usa da melhor forma possível, né? Muito legal. Próximo relato. Contato de primeiro grau. É um moço que nos conta. Venho compartilhar aqui uma experiência vivida por mim e pelos meus familiares. Somos todos testemunhas disso. Tanto que voltei a falar com eles sobre o fato e todos confirmaram a mesma coisa. O ano era por volta do ano 2000.
Época em que se vendia 2 celulares tijolão pelo preço de um no Dia dos Namorados. Para se ter uma noção da minha compreensão do ocorrido, eu tinha 7 anos de idade, portanto, isso foi há 19 anos atrás. 20 quase, né? Vivíamos na zona rural, próximo a uma cidade do interior do estado de São Paulo, na região de São José do Rio Preto. É aqui. Citei o Dia dos Namorados porque meu irmão tinha uma namorada que se mudara para a cidade e eles usavam celular, e ele também ia para a casa dela quando podia. Numa noite, estávamos todos recolhidos em casa, quando nosso irmão nos ligou da casa da namorada assustado, dizendo que havia algo pairando sobre a casa dela. Lembro-me que saímos correndo de casa para o quintal, de onde a gente podia ver a cidade. Para o nosso espanto, constatamos a aparição. Tratava-se de uma luz cintilante que pairava em cima de um determinado bairro da cidade. Lembro-me claramente da minha mãe ao celular com ele, falando do ocorrido, e meu pai dizendo para eles desligarem os aparelhos eletrônicos, pois se fosse um disco voador, ele poderia queimá-los. Eu lembro de ver, justamente com eles, essa luz e de ficar com os meus pais e com a minha irmã pequena em nosso quintal por cerca de uns 10 minutos. Porém, não me recordo ao certo como aquela luz desapareceu, se ela foi embora lentamente ou se desapareceu no ar. Depois disso, nossa vida continuou normalmente e ninguém de nós tocou mais nesse assunto. Só eu mesmo que, ao descobrir esse canal e conhecer as histórias assombradas, resolvi desenterrar esse relato de família. Que legal! Viu luzes aqui na região. Nossa, mas ele estava vendo uma luz em cima da casa dela e de outra cidade. Ao olhar e ver ali, eles viram a mesma luz em cima de um bairro. Então estava meio baixo. E quem mais? Ninguém mais viu essa luz, gente? Em 2000, aqui na região de São José do Rio Preto. Se alguém viu, escreve pra gente. Próximo relato, próxima história aqui. A Névoa da Madrugada. É um moço que nos conta. Vim contar um relato curto, de quando eu era bem pequeno, mas me lembro com clareza. Coisas sobrenaturais me ocorrem sempre. Nessa ocasião, eu tinha uns 6 anos, talvez 5. Não tenho plena certeza da idade, porque já são bem mais de 20 anos do ocorrido. Eu dividia o quarto com a minha irmã. Tínhamos um beliche e eu dormia em cima. Lembro que eu costumava acordar sempre por volta das 5:30, 6 horas da manhã. Eu era uma criança quieta, então se eu acordava, eu ligava a TV e ficava quieto, assistindo desenho, com o volume bem baixinho. O caso é que eu sempre acordava com um chacoalhão forte nas costas. Eu tinha medo porque eu acordava assustado, ele dormia no beliche de cima. Eu tinha medo porque eu acordava assustado e na minha cabeça era uma bruxa quem fazia isso. Porém, com o tempo eu deixei de me importar. Às vezes eu achava que esse algo me acordava para eu assistir os meus desenhos na hora certa. Enfim, isso deixou de me incomodar com o tempo. Porém, numa madrugada eu acordei, como muitas vezes acontecia, e me deparei com a janela totalmente fechada pela cortina. Minha irmã fechava para dormir no escuro total, mas eu tinha medo e eu abria para entrar a luz de fora, que não era muita luz também, mas já significava muito para mim. Depois que eu abri a janela, fui voltar para a cama. Subi o beliche e quando deitei e me virei para a janela, eu dei de cara com uma névoa cinza e densa. Ela, a névoa, me disse: "Sua mãe te chamou no quarto." E eu achando super normal, né, falar com uma névoa ali, respondi: "Pra quê? O que ela quer?" E a névoa disse: "Você tem que ir lá. Vai no quarto." Em seguida, eu realmente ouvi minha mãe chamar meu nome e respondi: "Tô indo." Então comecei a descer o beliche e a névoa disse: "Não falei? Eu vou lá com você para ver o que é." E eu segui. Chegando lá, falei: "Que foi, mãe?" E nada dela responder. E eu insisti: "Mãe?" E nada. E a última vez: "Mãe, tá me chamando?" E nada ainda. Daí eu me virei para dizer para a névoa que a minha mãe não estava me chamando.
Mas eu estava sozinho na porta do quarto. A névoa havia sumido. Nessa hora me bateu muito medo, só nessa hora, hein? Nessa hora me bateu, obrigada. Me bateu muito medo. Eu fui no escuro, não acendi nenhuma luz e do nada percebi que eu não estava falando com algo normal, né? Até hoje eu não sei por que eu agi daquela forma, falando com uma névoa. Corri para minha cama de volta e dormi rápido. Na manhã seguinte, contei o que aconteceu para minha mãe. Ela disse que chegou a me ouvir chamando por ela bem distante. Talvez pelo sono da madrugada, né? Ela não viu nada. Até porque estava tudo apagado e ela achou que estava sonhando. Mas minha mãe ficou assustada, principalmente quando eu contei que algo me acordava todas as manhãs. Daí ela fez uma oração na igreja e pediu que orassem por mim também. Só sei que depois disso nunca mais fui acordado por essa coisa. Ai, que bom, né? Que beleza, porque, gente, imagina a criança todo dia ser acordada entre 5h30 e 6 da manhã por uns chutes assim debaixo do beliche. Não era o irmão, né? Era o irmão que dormia embaixo. E aí depois essa névoa, tinha alguma coisa que eu acompanhava, mas a mãe não estava chamando. Então por que a névoa falou que estava chamando? Gente, o que é isso? Se alguém tiver uma ideia, deixa aí nos comentários. Manda um relato se já passou por algo parecido. Interessante. Vamos lá para o último relato desta coletânea. O maridão incorporou? É uma moça que nos conta. Aconteceu com meu marido e foi presenciado por mim e pela tia dele. Na época do acontecido, eu não entendia muito bem sobre a espiritualidade, porém sempre tive interesse sobre o espiritismo, apesar de ter nascido e ter sido criada em um lar evangélico. Na época, eu e meu marido estávamos brigando muito e conversando com uma amiga espírita, ela me aconselhou a fazer um procedimento para adoçar e acalmar o nosso relacionamento. Escutei sobre o tal procedimento e, como não vi nenhum mal, resolvi fazer. Era simples: cozinhar canjica, adoçar com açúcar e mentalizar amor, paz, união. Sem ele saber, fiz a canjica e tudo mais e coloquei em cima da geladeira, bem no cantinho, de uma forma que não dava para ele ver. Pois bem, em uma tarde de domingo, estávamos tomando uma cervejinha em casa. Realmente, estávamos brigando menos. Quando a tia dele nos telefonou convidando para ir ao apartamento dela, que é perto do nosso, para tomar um beberico e ver como ficou a reforma da cobertura dela. Chegamos, tomamos uma cervejinha e subimos para a cobertura. Ela estava muito feliz e realmente ficou tudo muito bonito. Até que meu marido encontrou uma sanfoninha de brinquedo e começou a brincar. Observação: a tia dele é mãe de santo do candomblé. Então, ela disse para ele não mexer na sanfona, pois pertencia a um herê e ele não ia gostar. Meu marido, muito debochado, disse que nada e continuou a brincar. Resolvemos descer e quando ele chegou no andar de baixo, perto da escada, sentou em uma cadeira e começou a brincar com uma bolinha de borracha que saiu não sei de onde. Aí ele começou a tirar a blusa, o relógio, o tênis e as meias enquanto dizia: eu não quero isso. Ficando só de bermuda. Parecia que estava brigando com alguma coisa ou com uma força invisível. Nisso, eu estava parada, no pé da escada, com a tia logo atrás de mim, e nos entreolhamos assustadas, tipo... Para minha surpresa e pavor, ele pegou no meu pulso e disse: não bota açúcar pro meu menino, que ele não pode. E soltou. Ainda sem entender o que estava acontecendo, dei um passo para trás, assustada, e esbarrei na minha tia. Na tia dele, não sei. Na tia dele, né? Esbarrei na tia. Foi quando ele pegou meu pulso novamente e disse: não bota açúcar pro meu menino, que ele vai ficar doente. Aí caiu a ficha e eu respondi: desculpa, eu não sabia. Desculpa, eu não sabia. Gente, eu quase fiz xixi na calça. Aí ele repetiu, sabe? Desculpa, eu não sabia. Acho que é isso.
Eu quase fiz xixi na calça, mas não acabou aí. Ele foi se arrastando pelo chão até o canto da sala. Começou a cuspir, sentou e começou a falar com uma voz sinistra. Ele não cuida de mim. Não bota um marafo, não acende uma vela. Quem vai cuidar dele na rua? Meu marido é policial militar no Rio de Janeiro e na época trabalhava na rua, em uma região bem perigosa. E continuou falando, ele vai ficar desse tamanho, e fez sinal de pequeno. Ele vai ficar desse tamanho no trabalho dele, vai chorar muito. Eu e a tia estávamos ali sem ação, e ela, que conviveu uma vida com ele, nunca tinha visto acontecer aquilo com meu marido. Embora tivesse me dito que ele era um médium com um cargo importante e que deveria se desenvolver, mas o mesmo nunca deu bola para isso. Parecia que o homem, de 1,79 de altura, tinha virado um homem enorme, com as feições e a voz muito sinistras. Falou coisas que eu não lembro. Eu estava apavorada. Aí virou para tia e disse, quer que ele volte, bem ou mal? E ela respondeu, quero que ele volte bem, do jeito que ele estava. Em um segundo ele voltou, e como se nada tivesse acontecido, ele perguntou, bora abrir uma gelada? E aí nós gritamos, não, você não lembra o que houve? Ele, todo feliz, disse que não. Em seguida, eu e a tia sentamos no sofá e nos entreolhamos assustadérrimas. Foi quando ele levantou de onde estava, sentou no chão com as pernas cruzadas, tipo borboleta, próximo a nós, pegou a tal da bolinha de borracha e disse com uma voz infantil, ele é muito bobo. Virou para mim e disse, você briga muito com ele. Quando eu fui responder, fez um sinal de shh com a boca. Virou para a tia, disse para ela ter cuidado com o joelho esquerdo, mas que ele ia cuidar. Ele ia cuidar. E disse que não ia embora. Então ela disse que ele iria embora sim, pois ele sabia quem eram os donos da casa dela, as entidades. Aí ele pediu desculpas, se arrastou até os pés dela, deu vários beijos nos pés, pediu perdão e voltou a si, também não lembrando de nada. Fiquei a semana toda contando e recontando a história e ele não acreditava. Disse que jamais beijaria o chulé da tia. Segundo a tia, a primeira entidade poderia ser o Exu Giramundo, que o acompanha, e a outra um herê. Sobre o trabalho e a saúde dele, em 2013 foi descoberto, após passar mal na viatura, que ele é hipertenso severo, tem o coração grande e um problema em uma válvula do coração. Isso o impossibilitou de trabalhar nas ruas, coisa que ele amava. Realmente ele chorou muito. Ele ficou de licença um tempo, depois ficou no trabalho interno, administrativo. Hoje está de licença novamente, lutando contra a insuficiência cardíaca e prestes a se reformar. Continua sem se envolver com a espiritualidade, aceitando somente os banhos de ervas que a tia faz. O joelho esquerdo da tia realmente deu problema, mas nada demais. E eu hoje frequento e trabalho como médium na Umbanda e nunca mais faço canjica. Mas por quê? Foi depois da canjica que isso começou a acontecer? Ai, meu Deus. Bom, pessoal, esses foram os relatos de hoje. Espero que tenham gostado. Um beijão para vocês e a gente se vê num próximo relato. Beijos e fui!